Olha a pergunta que me fizeram: masturbação é pecado? Uma prática comum, até mesmo no meio cristão, e é fato que as pessoas querem satisfazer as vontades da carne. E há uma preocupação excessiva na satisfação total da carne. Por isso que a Bíblia nos ensina, não é levado tão a sério como deveria. O que é masturbação? Considera-se como masturbação o ato de excitar as genitálias por conta própria, despertando assim um prazer naquele que faz. Tanto homens e mulheres têm realizado isso, é algo comum. A igreja tem por obrigação trazer esse assunto à tona, não só os adolescentes e jovens, mas até os casados. Grande parte vivem praticando a masturbação. Bom, antes de ler o texto, eu tenho aqui um pedido para você que nos acompanha. Se você ainda não é inscrito, se ainda não se inscreveu no canal, já vai se inscrevendo e ativando o sininho. Curta, deixe seu comentário e compartilhe a palavra de Deus. Então, vem com a gente, mais um vídeo importante aqui no canal. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, versículo 18. Tá aí. A Bíblia não fala diretamente sobre a masturbação, mas é pecado sim. No texto em destaque fala da imoralidade sexual. Aqui entra sexo fora do casamento, o sexo antes do casamento e todos os desejos nessa área que nos levam a cometer pecados. Os efeitos colaterais da masturbação não são tantos físicos, mas muito mais emocionais. Por exemplo, por motivos culturais, espirituais ou religiosos, algumas pessoas podem se sentir culpadas pela prática. E outra questão que pode afetar as adeptas é desenvolver vício em masturbação. Isso é um perigo. Não há dúvida de que as ações que geralmente levam à masturbação são pecaminosas. A masturbação é quase sempre o resultado de pensamentos lascivos, estimulação sexual inadequada ou pornografia. Geralmente a mídia, os meios de comunicação em geral, vão até incentivar essa prática. Muitos vão dizer que não, mas a masturbação excessiva também pode causar problemas físicos, como pele irritada ou rachada, inchaço dos órgãos genitais e cãibras, e pode se tornar um vício. A masturbação se torna um hábito difícil de quebrar e pode até causar problemas no casamento, porque a pessoa pode não se sentir satisfeita com o seu parceiro ou parceira. A masturbação acaba tomando o lugar do sexo normal no casamento. Meus irmãos, a masturbação é um problema sério. A masturbação normalmente é praticada enquanto a pessoa está pensando em fantasias sexuais. A resposta a esses pensamentos é a masturbação, porque não há outra pessoa para os satisfazer. E a Bíblia avisa, a Bíblia nos ensina que esses pensamentos são errados e que devemos controlar nossa mente. Mateus 5:28 diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha só, se alguém lhe disser que masturbar não é pecado, essa pessoa está te enganando, viu? Casados ou não, a gente precisa manter a pureza, né? Viver em santidade, como nos ensina a palavra de Deus. Se você não está casado, é melhor evitar pensamentos e situações que causam a tensão sexual. Então, deve pedir ajuda a Deus para não ficar nessa situação
e poder relaxar, evitar conteúdos na TV e internet que leve a pensamentos sobre sexo, ou seja, fugir da imoralidade. A prática de esportes, ocupar a mente com o trabalho, aquilo que você gosta de fazer, fazer coisas que gosta, gastar o tempo com coisas que edificam, isso vai ajudar muito. Aprenda mais sobre Jesus e dedique sua vida toda a Ele. Recuse os maus pensamentos e pense em outra coisa. A Bíblia nos ensina isso. Aquele pensamento errado a gente deve evitar. Procure orientação na Bíblia sobre esse assunto e outros assuntos que te levam a cometer pecado. Peça a ajuda do Espírito Santo. Você facilmente poderá superar essa guerra espiritual com muita fé em Deus, se dobrando diante de Deus. E ainda se conhecer alguém nessas condições, aí vai conseguir orientá-lo da forma correta. E afirmando aqui, masturbação é pecado sim. E se você está cometendo esse pecado, peça a Deus, dobre seus joelhos, peça perdão. Deus pode te livrar desse vício. Tem gente que nem coragem tem de pesquisar sobre esse assunto, pois tem medo da verdade, porque pratica a masturbação. Muitos preferem ouvir o que os sexólogos dizem, ao invés de ver o que a palavra de Deus está dizendo. Na internet, a maioria vão dizer que é saudável, até vão ensinar a forma de ter mais prazer na masturbação. Mas que adianta, né, você aproveitar os prazeres da carne, ou seja, satisfazer a carne e estar distante de Deus. A masturbação é comum em 80% dos homens e 30% das mulheres, segundo as pesquisas. Vivemos em uma sociedade onde a influência do sexo de forma ilícita, isto é, os desejos carnais, está presente e tem tomado grandes proporções, onde em propagandas, anúncios e até diálogos, todos eles apontam em satisfazer as obras da carne. Tem gente tão viciada que só pensa em sexo o dia todo. Meus irmãos, esse é um problema seríssimo e que precisa de tratamento. Tomar cuidado com o olhar, né? A cultura, principalmente do nosso país, em muitas áreas, né? No cinema, na música, no teatro, tudo leva para o lado do sexo e de forma errada. Até mesmo andando na rua a gente precisa tomar cuidado, porque muitas mulheres andam com pouca roupa, são sensuais. E nesse caso, nós homens principalmente, precisamos desviar o olhar para não cair em pecado. Porque olhar para uma mulher com intenção impura é adultério, como diz o nosso Senhor Jesus. E muitos vão dizer, dá uma olhadinha, não é pecado. E eu pergunto para você, devemos seguir os conselhos de homens sem Deus ou da Bíblia? Sexo é bom, faz bem, mas somente no casamento. Fora do casamento, é pecado. Por que a masturbação é pecado? Fica aqui essa pergunta também. Você olhando para uma mesa, uma cadeira, vai ter desejo? Quanto mais você praticar esse mal, menos vontade vai ter de orar e ler a palavra de Deus. A masturbação incentiva a pornografia, por exemplo. E, como qualquer pecado, traz consigo consequências graves. Como vimos, os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. E assim sendo, quando você comete o pecado da masturbação, você sofre todo dia com uma coisa: derrota. Você se sente derrotado. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6,12. Meus irmãos, masturbação não convém aos cristãos. Uma pessoa em sã consciência vai pensar muito antes de cometer esse pecado. Então, não deixe que esse pecado te domine. Peça ajuda do alto. Deus pode te libertar desse vício maldito. Algo que tem levado muitos a praticar a masturbação é a pornografia. Meus irmãos, se encham do Espírito Santo. Deus nos capacita a fugir desse mal. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5:16.
estar cheio do Espírito Santo, e é só assim mesmo, né, que a gente vai conseguir vencer os desejos da carne. E a gente precisa lutar com todas as forças contra os desejos sexuais ilícitos. Deus nos ajude. Meu irmão, minha irmã, fica na gloriosa paz do Senhor. Até breve, se Deus quiser. Amém?